Oi, gente. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez juntos no Simples Assim Psicologia. É um prazer estar novamente com vocês. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve agora, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Deixa seu like, curte, comenta. Eu acho muito importante seus comentários, porque eles ajudam a gente a saber a sua opinião, o que você anda achando, a ouvir suas sugestões, suas críticas, que são também muito bem-vindas sempre, porque nos ajudam a refletir, a crescer. E nós estamos aqui agora, nesse momento, para terminar, né, o vídeo do Criando um Círculo Virtuoso. Porque o que aconteceu foi que no final do vídeo, já no finalzinho do vídeo, houve uma queda de luz. E quando eu dei por mim assim, eu falei, meu Deus, será que salvou? O que salvou? Será que ficou bom? E como faltava muito pouquinho, eu resolvi aproveitar o vídeo do jeito que ele tinha ficado, porque ele tinha ficado, ao meu entender, assim, bem explicado. E eu falei, vou fazer então um outro curtinho para terminar esse assunto. E a gente estava justamente nesse slide aqui, o paradoxo da liberdade, vivendo sem amarras, né? Eu dando aquele exemplo do preso seguro na cela. E quando a porta da prisão ela é escancarada, depois de tantos anos da pessoa presa, a pessoa fica perdida, ela não sabe o que fazer com a liberdade. É um paradoxo, né, quando a gente começa a viver sem amarras. Por quê? Porque os limites do confinamento são a única vida que ele conhece. Então, preso depois de anos, ele acaba se acostumando com a situação. Quantas situações a gente não se acostuma? A gente não fica acomodado naquela mesmice. Porque a gente se sente seguro na situação, assim como o preso se sente seguro na cela. Apesar de suja, apesar de limitante, apesar de ruim, é o que ele não quer se aventurar no desconhecido. E é isso que Satanás nutre em nós, ele vai infiltrando pensamentos. Ele trabalha nos nossos pontos fracos, nas nossas limitações e crenças limitantes, que são autossabotadoras. Vai fazendo a gente crer que o desconhecido, mesmo que ruim, é o melhor para nós. Mas não é para isso que nós vivemos, não é para isso que nós viemos aqui. Não é essa a vontade de Cristo nas nossas vidas. Só uma coisa é mais assustadora que a própria mudança: o pensamento de que nunca vamos mudar. A mudança genuína, ela exige que a gente se depare com a verdade do porquê não estamos cuidando de nós mesmos. E isso exige um autoexame profundo, e nem todos estamos dispostos a pagar esse preço. É o preço, é a coragem que nós temos que ter de enfrentar a nós mesmos. É como se nós estivéssemos nus diante do espelho, que é o espelho da nossa alma. Muitas vezes a pessoa fala, eu quero estar em terapia, eu quero fazer terapia, e pega o cartão, e pega a indicação, e fica lá, ó, um tempão. Por quê? Porque um lado quer, mas o outro não tem coragem de fazer nem de ir. Só a verdade nos liberta. João 8,32. Né? A verdade do Evangelho, através de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, né? E a verdade a respeito de nós mesmos, de quem nós somos, qual é a sua história, qual é a minha história. É a partir, então, do conhecimento dessa verdade que nós tomamos posse de nós mesmos. Esse é um empoderamento acerca de nós. Só que a verdade ela não é fácil de encarar na maioria das vezes. Tanto que nós vivemos numa sociedade, inclusive, na verdade, não é a sociedade só atual, né? Desde a época de Cristo, nós vivemos numa sociedade hipócrita, farisaica. Por quê? Porque a sociedade, ela diz que gosta da verdade, mas vai falar a verdade para ver.
né? Na maioria das vezes, a verdade ela não é fácil de encarar. Encarar a verdade sobre nós mesmos é uma das coisas mais corajosas que podemos fazer. Quantas prisões impostas por nós mesmos nós confundimos com refúgios? Ah, isso aqui tá bom, é um lugarzinho tão gostoso, eu tô aqui abrigada, eu tô aqui num lugar confortável. Mas não é que seja confortável, você está numa posição acomodada. É diferente de ser confortável. E, na verdade, a gente se fica aprisionado e se engana. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, encarar nossas próprias verdades, ir em busca do nosso verdadeiro eu, da nossa essência. Para que fomos criados? Descobrir efetivamente quais são os nossos dons e talentos que estão sendo enterrados enquanto a gente fica se vitimizando. Ai, né? Tudo acontece comigo, porque as coisas não dão certo. Esse se tornar vítima, né? Ou responsabilizando os outros pela nossa situação, né? Porque é culpa de fulano. Ou projetando no colega as nossas frustrações e evitando as coisas e inventando desculpas e justificativas para nós mesmos, que muitas vezes até não nos convencem mais, mas assim mesmo a gente fica repetindo, é um padrão de repetição. Isso exige, esse enfrentamento da verdade exige quebrar esses padrões familiares que são conhecidos, fazer as coisas de uma maneira totalmente nova em relação ao que faz. A minha hierarquia de valores, aparentemente, a internet está difícil mesmo hoje, gente. Internet, luz. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui se está indo. E aceitar que determinadas coisas são realmente daquele jeito. E como é que a gente resgata a nossa autoconfiança? Bem, a nossa autoconfiança a gente resgata de uma maneira assim muito específica. Para você se tornar uma pessoa que não é insegura, que você confia, você precisa se sentir que você está indo na direção certa, no foco, no alvo. Primeira coisa que fecha tudo, o nosso alvo é Jesus, o nosso foco é Cristo, o nosso alvo é Jesus. Então, colocar Deus em primeiro lugar, a gente já conversou sobre isso. E outra situação que é muito interessante também é pôr o foco na jornada. Na jornada, é viver um dia de cada vez, que também, inclusive, é bíblico. Né? A cada dia basta o seu mal. Ponha o foco na jornada e não no destino necessariamente. O que importa não é aonde você está, ou o seu destino, se o seu destino está longe, mas a direção em que você está indo. Então, por exemplo, se você mora no Rio e está indo para Porto Alegre, você tem um caminho muito longe para percorrer. Mas, se você continuar se dirigindo para o sul, você vai chegar em Porto Alegre, porque nós estamos na região sudeste, Rio de Janeiro. Se a gente for para o sul, a gente vai chegar em Porto Alegre. Se a gente pegar o rumo norte, a gente não vai chegar em Porto Alegre. Certo? Por outro lado, uma pessoa pode estar em Florianópolis. Olha, Florianópolis, pertinho de Porto Alegre, muito mais perto de Porto Alegre do que nós que estamos aqui no Rio. Mas se a pessoa que está em Florianópolis, que é muito mais perto de Porto Alegre, começar a se dirigir para o norte, ela não vai chegar em Porto Alegre nunca.
Então, enquanto ela está se distanciando de Porto Alegre, nós que estamos no Rio estamos chegando em Porto Alegre. Então, o que a gente tem que pensar? Eu estou indo na direção certa? Porque se eu estiver indo na direção certa, eu estou focando na jornada. Entende? Então, mesmo que o meu destino, a minha meta esteja longe, eu vou chegar nela. Porque a direção está correta. Então, assim, a gente vai resgatando a nossa autoconfiança. Ai, mas olha, eu tenho 30 quilos para emagrecer. É muita coisa, realmente. Fulano só precisa emagrecer 10. Não importa. Importa o que você está fazendo para você alcançar essa meta. Eu tenho não sei quantos livros para ler para acabar meu TCC. Fulano só falta 10 páginas. Eu nem comecei. O que você está fazendo para alcançar essa meta? Qual é a direção que você está tomando? Qual é o rumo da tua vida que você está tomando? Isso é o que a gente tem que levar em consideração. Eu deixo para você aí o louvor Raridade, do Anderson Freire, para você poder refletir sobre essa letra que é linda, né? Que nós somos um espelho que refletimos a imagem do Senhor. Não importa se o mundo não notou. O que importa é Deus reconhecer o valor. A gente muitas vezes fica preocupado com a aceitação dos outros, com o olhar do outro, né? Se o mundo vai gostar, não vai gostar, ou o que fulano vai falar ou não vai falar. Entende? O que importa é o que Deus pensa de nós e não o que os outros pensam. E para terminar, com o encerramento, eu vou deixar uma tarefa para vocês. A tarefa se chama OPA. OPA. Você pensa assim, opa, opa. É uma sigla que eu inventei, que é orar, pensar e agir. Opa. Ore, pense e haja. Se propõe essa semana a colocar alguma meta diferente, alguma novidade do que foi conversado hoje na tua vida, alguma coisa diferente, alguma coisa que você gostaria de fazer e que você talvez nunca tenha arriscado, nunca tenha colocado, nunca tenha feito. Reflita, pense, converse com Deus sobre algum propósito, sobre os seus dons, sobre os seus talentos. Peça para Ele te iluminar, para Ele te mostrar. Pense sobre o que você tem facilidade de fazer, habilidade, o que você gostaria de arriscar, o que você gostaria de repente, começar a fazer. Resgate algo seu, aquilo que de repente está enterrado, aquilo que você nunca teve coragem de começar a fazer. Crie horários novos, né? Acorde mais cedo, durma mais cedo, tome um café com você mesmo, bata um papo com você, tire um tempo para você, ok? E eu vou ver também, eu gostaria que vocês comentassem também, compartilhassem esse vídeo com outras pessoas, o canal com outras pessoas. O canal é novo, é recente, está crescendo aos pouquinhos, né? Estamos orando aí por esse projeto para que outras pessoas possam também ser abençoadas com esse conteúdo que é de psicologia cristã, é um casamento entre a psicologia e a Bíblia. E também eu gostaria que vocês comentassem e me ajudassem aí a ter algumas ideias sobre como que nós poderíamos fazer para o Natal, para a época aí, né, em que se comemora tradicionalmente, oficialmente, comercialmente, né, o nascimento de Jesus, mas aí para dezembro, para fechar o ano, o sorteio de um livro. Eu gostaria de estar sorteando aqui um livro para os inscritos no canal, né? É, fazer uma live com os inscritos, mas eu gostaria de ter mais inscritos, né, para a gente poder fazer uma coisa mais animada, né? E aí a gente poder estar fazendo esse sorteio desse livro para quem estiver participando. Mas eu acho que a gente precisa de mais inscritos para isso, né? Se não der para fazer agora em dezembro, de repente em janeiro, tá bom? Mas eu aceito aí sugestões, tá? E muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu espero que esse conteúdo esteja ajudando vocês a refletir e a crescer, né? E a compartilhar a psicologia de uma maneira mais simples e mais acessível
a todos vocês. Um beijo grande, que Deus abençoe. E a partir do próximo vídeo, a gente vai começar então a entrar em alguns temas a respeito do Novembro Azul. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Deus abençoe.